Paulinha, conta pra gente, por favor, essa polêmica que envolve o cancelamento do show do Netinho, que aconteceria no último domingo no Yacht Clube Aracaju, em Sergipe. O que aconteceu? Vamos tentar entender, Paulo. Houve pressão ali de associados do Yacht Clube Aracaju de Sergipe, e aí a entidade acabou cancelando essa participação do cantor baiano Netinho no bloco carnavalesco, o Por Amor ao Iate. Então, tem essa questão, que é sabida, do Netinho ser o apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, de ter ido lá ao acampamento que estava em frente ao quartel da Moraria em Salvador. E os associados questionaram, na verdade, posts que o cantor fez, posts como esse, a gente está vendo um deles, né, em que o cantor pergunta se os caques do Brasil estão vivos e se eles vão para Brasília. Aí ele diz assim na legenda: será que os caques têm armas apenas para se dizerem machos alfa, para elevarem seus egos ou também para lutarem pelo Brasil caso necessário? Ele diz até: só estou fazendo uma pergunta, né, ali no texto e tal. E para muitos, mensagens assim como essa foram, na verdade, um incentivo do cantor aos atos de violência que aconteceram em Brasília no último dia 8. Aí, o Netinho achou por bem publicar uma nota dando a versão dele para tudo isso, né? E principalmente em relação a essa associação dele a esses atos. Ele falou: em relação às fake news espalhadas afirmando que eu teria incentivado atos de vandalismo e terrorismo, eu lamento, nego e reafirmo que sempre me manifestei a favor da família, da paz e do amor. Num outro trecho ele diz: os que espalharam fake news me acusando de incentivar e financiar o terrorismo, coisa que eu nunca fiz em 56 anos de vida, terão que provar isso na justiça. Não são fake news que irão apagar toda a minha história positiva de décadas com o povo de Aracaju, Sergipe. Eu nunca misturei política com a minha música, nunca, nem é agora que farei. Mantém o respeito disso. E aí, a gente tem o comunicado também do Yacht Clube de Aracaju, que diz o seguinte na sua nota: não compactua e nem apoia atos antidemocráticos e não irá permitir jamais qualquer ação dessa natureza dentro da instituição. Então, dadas aí todas as partes, e aí eu quero saber se vocês têm opinião sobre isso. O Netinho foi um dos caras que conseguiu, de alguma forma, se expor bastante politicamente, né? E ele foi candidato também, né? E ele queria isso, foi candidato? né? O Netinho foi candidato? O Netinho Mila? Eu gosto muito do Netinho, né? Sempre gostei dele, assim, depois se tornou um grande amigo, enfim. Mas, você vê, né? Eu acho que não convém você tomar esse tipo de atitude, né? O cara tá lá, vai trabalhar, deixa o cara fazer o rolê dele, ganhar a grana dele, sabe? Eu acho que não precisa ser tão arbitrário desse jeito. Mas tem a pressão social também, né? De todo mundo. Se você tem um mínimo de associação com tudo que aconteceu no dia 8, você tem que pagar o preço por isso. Ele fala dos caques, né? Pelo amor de Deus. Ali tem um pouco de incentivo, né? Eu também gosto muito do Netinho e torço para que tudo se resolva, que ele volte a fazer show, porque uma coisa chata também é o cara perder trabalho porque falou uma besteira. Deixa o cara ganhar o dinheiro dele, concordo com o Felipe. Mas tem uma pressão social, quem nunca, né? Regional, que fica, não, mas vai trazer esse cara aqui, olha o que ele falou. E quando você meio que convoca os caques, fica uma coisa muito perigosa, que imagina se ali tá todo mundo cacado mesmo, com as armas mesmo. Meu filho, a treta vai ser muito mais embaixo. Eu acho que o que você é não tá atrelado ao que você era, né? Porque as pessoas mudam, as pessoas evoluem. E eu acho que elas têm um tempo aí absurdo justamente para elas poderem agora, pensar. Né? Não, tudo bem que foi agora, mas até aí eu acho que o que ele fez ou deixou de fazer, eu acho que a gente tem que trabalhar com o benefício da dúvida de deixar ele trabalhar e fazer as coisas dele. Fala, Lê. Olha, eu respeitosamente vou discordar. Eu acho o Netinho, claro, um grande artista, respeito a obra dele, o trabalho, canta bem, divertidíssimo. Eu já vi o Netinho ao vivo lá no Carnaval de Salvador, então aqui não tem nada contra ele, não. Mas quando ele convoca os caques e faz esse desafio, para que serve a arma, né? Só para ficar mostrando, ele está convocando essas pessoas para irem armadas, fazerem um ato que poderia chegar ao pedido de golpe de Estado. Ele tem que se responsabilizar pela interpretação que ele dá a um texto ambíguo. Eu acho importante que as pessoas... e é engraçado que eu vejo essas pessoas pedindo para os outros serem corajosos. Seja corajoso. Bom, mas na hora que o que ele escreveu pega mal, não, peraí, desculpa, entenderam errado, não foi isso que eu falei. Então, a pessoa tem que chegar
E se ela faz uma declaração política, ela tem que se responsabilizar não só pelo que ela fala, como pela interpretação que as pessoas dão ao que ela fala. Nós aqui que estamos no debate público, a gente que fala em público, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque as pessoas vão interpretar da maneira que elas quiserem. Então, claro que a gente não tem 100% de controle sobre a interpretação dos outros, mas a gente tem que ter cuidado. E nesse ponto dessa postagem específica, no mínimo, ele não foi cuidadoso. Por isso que eu acho que quando algum artista vai se posicionar sobre política, uma dica que eu deixo, grave, não coloque post, sabe? Porque se você dá abertura para 1001 possibilidades. Mesmo gravando, né? Mas eu acho que dependendo do conteúdo, dependendo do conteúdo que você vai colocar e que talvez, como ele mesmo disse, que ele não conseguiu se expressar da forma como ele queria, se ele tivesse gravado um vídeo, talvez ele conseguisse. Mas é que o problema, nesse caso específico, é que ele tá falando de pessoas armadas. Tipo, não é como se ele estivesse falando, olha, estamos insatisfeitos, não sei o quê, depois de tudo que aconteceu, vamos todos lá para Brasília. É um negócio muito direcionado a pessoas que têm direito a ter arma. E aí ainda pergunta, para que serve a arma? Quer dizer, é todo um conjunto de palavras e de contexto que realmente acaba não ajudando. E aí eu acho que o negócio é o seguinte, às vezes o artista, ele perde a noção do poder político que ele também tem. Exatamente, perde a noção do tamanho da voz. Porque às vezes o cara fala, não, eu só sou cantor, não sei o quê, eu só canto, só isso, aquilo, mas por detrás de todo artista também tem um poder político muito grande.